da Casa de Tormes, hoje sede da Fundação Essa de Queiroz e o mais alto dos lugares queirozianos, que vamos fazer parte da narração de um filme que há de percorrer o país entre Viana do Castelo e Lisboa. Estou a falar-vos junto da secretária em que essa escrevia de pé e que é, porventura, uma das peças mais evocativas da tua presença nesta casa e nesta casa. Viana do Castelo, que se espera claro e longo do claro e suave Lima, onde viveu uma jovem, Carolina Augusta Pereira Dessa. Pode que tudo começa quando o Teixeira de Queiroz, delegado em Ponte Lima, aciona com essa jovem, então Vejamos agora e a praça e a 25 de novembro de 1850 nasceu Essa de Queiroz. Primeiro episódio romanesco da sua vida. Sua mãe dessa, vem tê-lo aqui clandestinamente em casa de uns parentes. Aquele filho que de certo a comprometia já adolescente voltará à Póvoa nas férias. Mais tarde, dirá numa polémica com Pinheiro Chagas que é apenas um pobre homem parecido. José criança criada longe da mãe. Pouco depois do nascimento, parte para Vila do Conde, onde é entregue aos cuidados da ama e madrinha Ana Leal de Barros. É então na bela igreja matriz Manuel. Seus pais só casariam 4 anos depois, na igreja de Santo António, em Viana do Castelo. Contudo, José amado aos 40 anos, ocasião do seu próprio. Por morte da ama, a criança viverá até aos 9 anos no solar de Verdemilho, com os avós paternos. Por isso, mais tarde, ao ser convidado para ir à casa de praia de José Estevão, dirá ao seu amigo Oliveira Martins, filho de Aveiro, educado na Costa Nova, vem ao meu encontro calestes e barcaças. Eu sair por meu próprio conhecido palheiro de José Estevão. Enfim, vai 10 anos para o Porto, onde vivem os pais, já por essa altura com mais. O pai é destes. Ramalho Ortigão, diretor. Até à partida para Coimbra. Instituição de horários rígidos e rezas diárias, onde se usava uma pesada régua que desancava cábulas e indisciplinas. Este período da sua vida, dificilmente se compreende o afastamento de José, dos pais e irmãos. Mas quem disse que nada melhor para enriquecer a alma de um escritor do que uma infância? O que de doloroso deve ter havido nessa rejeição maternal, depois em energia criadora de afirmação, superação do trauma, falta de um lar. É significativo que não encontre mais tarde nos seus escritos a estes
tempos de certo infelizes do Porto. Ele raríssimas vezes nos fala do seu foro íntimo, porque afinal de contas, recordar um acontecimento doloroso é voltar a vivê-lo, como escreveu um dia. Aos 33 anos, ele dirá a Ramalho Ortigão, que foi seu professor no Colégio da Lapa: dados para a minha biografia, não lhes sei dar. Eu não tenho história. Sou como a República do Val de Andorra. Até à partida para Coimbra, um vazio absoluto parece fazer-se na sua memória de escritor. Em Coimbra, José Maria vai passar entre 1861 e 1866 os anos mais fecundos da sua formação intelectual e cívica, em contacto com a geração insurrecionista liderada por Antero de Quental, e na leitura de autores como Victor Hugo, Balzac, Heine, Baudelaire, etc. Ficará a conhecer Antero quando, ao atravessar o Largo da Feira, com as seventas debaixo do braço, o vê discursar na escadaria da Sé Nova. Essa conta-nos esse encontro. Destracei a capa. Também me sentei num degrau quase aos pés de Antero, que improvisava, a escutar num enlevo como um discípulo, e para sempre assim me conservei na vida. Ficar-lhe-ão para sempre na memória esses anos de Coimbra, numa universidade a que chama madrasta amarga, carrancuda, rabugenta, mas que lhe estimulou o espírito crítico e o inconformismo, valores permanentes da sua escrita. Muitos anos mais tarde, Zé Fernandes, o narrador do romance A Cidade e as Terras, conta-nos que fora expulso da universidade por ter esborrachado a cara sórdida do professor Paz Pita numa tarde de procissão na Rua da Sofia. Quer isto dizer, em suma, que a aversão à universidade e ao seu despotismo permaneciam muito vivos na recordação desses tempos. Estamos na Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra, a sala dos atos solenes da Universidade. Houve aqui nesta sala um ato de recepção ao príncipe Humberto de Itália, e quem foi escolhido para fazer o discurso de recepção do príncipe Humberto foi exatamente Antero de Quental, que causou escândalo porque, enfim, em vez de acentuar a figura do príncipe, acentuou antes a figura do seu companheiro, o revolucionário Garibaldi. Um mês depois, nesta mesma sala, durante uma sessão de distribuição de prémios presidida pelo reitor Sousa Pinto, os estudantes revoltados evacuaram a sala em tropel. No pátio da universidade, os estudantes gritavam pela liberdade, em oposição à prepotência do reitor. Essa assinará o manifesto dos estudantes da Universidade de Coimbra, redigido logo de seguida por Antero. Nesse manifesto, justificava-se a revolta da Sala dos Capelos. Dois anos depois, nova rebelião estudantil contra o governo, a que se chamou de Rolinada, levou os estudantes a abandonar Coimbra rumo ao Porto, o berço da liberdade. No seu último ano de curso, a chamada Questão Coimbra opôs a escola romântica de António Feliciano de Castilho à geração irreverente de Coimbra, que procurava introduzir em Portugal novas correntes culturais. Mais tarde, essa escreveria: Geração como a nossa só podia ter uma atitude, a de permanente rebelião. Mas de Coimbra vir-lhe-á também o amor pelo fado. Sou em quase tudo um francês, exceto num certo fundo sincero de tristeza lírica.
que é uma característica portuguesa, num gosto depravado pelo fadinho e no justo amor do bacalhau de cebolada. De Coimbra, traria ainda a prática de 3 anos como ator do teatro académico. Essa prática ajudou a torná-lo um conversador de requintada expressividade. E fez dizer ao seu condiscípulo Teófilo Braga: hoje, quando me lembro do grande talento dramático de Eça de Queiroz, é que sei explicar como os seus romances são tão bem tecidos, como as situações são tão logicamente conduzidas, como o seu diálogo é tão vivo. Batalha Reis, na introdução das páginas juvenis de Eça, publicadas póstumamente com o título de Prosas Bárbaras, deixou-nos este testemunho. Ficará para sempre o prazer delicado de ler os livros de Eça de Queiroz, mas perdeu-se o prazer ainda talvez maior de o ouvir. Quando ele conversava, quando ele contava, quando ele representava qualquer personagem que quisesse imitar ou a que quisesse dar vida. Acabado o curso, Eça parte para Lisboa. Vai viver pela primeira vez com os pais e com os irmãos no 4º andar do número 26 do Rossio. Lisboa, que Eça vai percorrer de les a les, em deambulações boémias com os seus amigos do Cenáculo, Batalha Reis, Salomão Saraga, etc., irá seduzi-lo para sempre. E por isso fará dessa cidade o cenário da maior parte da sua ficção. Ora, nós estamos num desses locais emblemáticos em Lisboa da ficção queirosiana, que é o Grêmio Literário. Local ficcional e local biográfico, porque Eça, quando acabou o seu curso em Coimbra e veio para Lisboa, viver aqui no Rossio com os pais, começou a frequentar o Grêmio Literário com o seu amigo Jaime Batalha Reis. Frequenta a biblioteca, passa aqui noites a fio, à procura de quê? Nada mais, nada menos do que as poesias do Baudelaire, moderníssimo poeta nessa altura, que vem, evidentemente, a influenciar as primeiras páginas que Eça escreve. Eça era o sócio número 19 do Grêmio. Este Grêmio, que teve como fundador, tinha o Eça um ano, em 1846, Almeida Garrett, entre outras personalidades. Eça de Queiroz serviu-se também do Grêmio, não só para essas pesquisas, não só, evidentemente, para uma frequência que era agradável, como sócio do Grêmio, mas também como referência muito pertinaz nas suas obras. O Grêmio começa a aparecer referido nas farpas, aparece depois na capital. Melchior aconselha o Artur a ser sócio do Grêmio, aparece nos Maias, com inúmeras referências. Carlos da Maia frequentemente vinha aqui ao Grêmio e aqui esperava para depois ir espreitar a casa de Maria Eduarda, que se encontrava aqui a 2 passos do Grêmio, na Rua Ivans. Na altura, a Rua Ivans chamava-se a Rua de São Francisco. É muito engraçado que um dia que Eça vem a Lisboa, já com família, já com filhos, e não se pode hospedar como costumava na casa dos pais, pede ao seu amigo Oliveira Martins para lhe alugar uma casa. O Oliveira Martins faz essa pesquisa e depois diz-lhe: olha, encontrei uma casa que talvez te convenha, muito perto da casa que Maria Eduarda habitava. Os lugares da geografia queirosiana são, como ele os descreve e incorpora na narrativa, de uma grande sugestão. São criadores do efeito da realidade. Um só exemplo característico, trata-se da referência à Travessa da Trabuqueta, que vem referida na primeira página da Cidade e as Terras. O avô de Jacinto, Jacinto Galeão, um dia passa na Travessa de Trabuqueta, escorrega numa casca de laranja, estatela-se e, por coincidência, de uma porta num muro, sai um senhor que o levanta do chão.
e que lhe pergunta: ó Jacinto Galeão, o que é que andas tu aqui a fazer, a rebolar pelas pedras da calçada? E o Jacinto Galeão, com espanto, verifica que se trata do infante Dom Miguel. Não nos podemos acercar desta varanda do quarto andar, onde essa tantas vezes debruçou, sem evocar um sem número de episódios. Logo vemos o Hotel Pomba de Ouro, onde Raposão, figura central do romance A Relíquia, se refugiou depois de expulso de casa da Titi. Numa orivesaria da Rua do Ouro, a Luísa do conto Singularidades de uma rapariga loira rouba o anel que a denuncia como cleptómana. Na esquina desta rua com o Rocio ficava o escritório do Dr. Vasco Correia, onde praticou Alípio Abranhos, protagonista do Conde de Abranhos. No Arco do Bandeira, costumava o Raposão prender a sua égua enquanto ia jogar uma partida de bilhar. Defronte de nós temos o Castelo de São Jorge, referido no final dos Maias. Castelo sórdido e tarimbeiro, de onde outrora, ao som do hino tocado em fagotes, descia a tropa de calça branca a fazer a Bernarda. Enfim, o Rocio, o melhor lugar de Lisboa para um regalinho de verão, como dizia o Raposão. Por detrás, desenvolve-se a encosta do Monte de Santana, e lá no alto a Praça de Santana, hoje Campo dos Mártires da Pátria, onde morava a Titi da Relíquia. Mais para a esquerda, temos o enorme edifício de recolhimento da Encarnação, para onde foi Dona Felicidade do primo Basílio, ao desistir de conquistar o conselheiro Acácio. 6 anos passará essa em Lisboa, até à sua partida para a Havana, no final de 1872, onde vai ocupar o seu primeiro posto consular. Durante esses 6 anos, alguns acontecimentos decisivos se darão na sua vida. O primeiro leva-o a ser redator do Distrito de Évora, durante quase um ano. O segundo é a viagem ao Egito e à Terra Santa, onde descobre as sedutoras realidades do Oriente, que o vão ajudar a transitar de sentimentos literários ainda românticos para um cânone mais realista. Esta viagem vai dar-lhe matéria para uma das suas obras mais conseguidas, A Relíquia, e para uma obra póstuma, um livro de viagens denominado O Egito. Pouco depois é nomeado para o cargo de administrador do Conselho de Leiria. Estamos em 1870, no auge da Guerra Franco-Prussiana. Nada mais importante para um escritor realista do que o meio, o ambiente em que se movimentam as suas personagens. Entre as áreas urbanas que serviram a essa de Queiroz para situar romances e novelas, nenhuma poderemos hoje encontrar que permaneça mais fiel à época em que o escritor a conheceu do que Leiria. Da estada em Leiria vai resultar O Crime do Padre Amaro, a primeira novela realista da charneca lusitana, como dirá depois Camilo. Do castelo podemos avistar a área central, onde se desenvolve a ação fundamental de O Crime do Padre Amaro, que o próprio Essa definiu deste modo. Este romance é apenas, no fundo, uma intriga de clérigos e de beatas, tramada e murmurada à sombra de uma velha sé de província portuguesa. Eis a Sé, de cantarias pesadas e jesuíticas, com o seu adro para onde dava o edifício administrativo do Conselho, onde essa trabalhou, e para onde dava a botica do Carlos, que foi de facto uma botica, como se vê pelos seus azulejos. Da varanda da administração do Conselho, o senhor administrador do romance, de binóculo em punho, depravava a mulher de Teles, alfaiate, das 11 às 3. No primeiro andar da botica, a Amparo, mulher do boticário Carlos, vigiava por detrás da janela tudo o que se passava no adro, coisa que muito assustava a Amélia, quando ia encontrar-se na Sé com o Padre Amaro. Quando essa regressa a Lisboa, espera um outro acontecimento decisivo, a conferência
que profere sobre o papel da nova escola realista e que intitula A Afirmação do Realismo como Nova Expressão da Arte. Grito de guerra antirromântico integrado num dos acontecimentos culturais mais importantes da sua época, as Conferências Democráticas do Casino. Entretanto, empenha-se na redação das farpas, panfletos periódicos de pequeno formato, de crítica social, cultural e política, onde pela primeira vez dá largas a uma figura de estilo que passará a caracterizar inconfundivelmente a sua escrita. A ironia. A ironia ao serviço da justiça. Eis como ele definiu o caráter fundamental das farpas. O crime do Padre Amaro seguir-se-ia o Primo Basílio, cujo tema, o adultério, abordado de modo antirromântico, viria a escandalizar o puritanismo da época. Publicado o Primo Basílio, Essa, educado no magistério literário de Balzac, Flaubert, Zola e Dickens, interroga-se sobre a dificuldade de continuar a retratar a sociedade portuguesa, vendo-a de tão longe, do norte de Inglaterra, de um meio tão radicalmente diverso do meio português. Eu não posso pintar Portugal de Newcastle, desabafa ele a um amigo. Passará 4 anos nessa cidade inóspita e enegrecida pelo carvão, o período mais intensamente produtivo da sua carreira. É transferido depois para o clima mais ameno de Bristol. Tem 33 anos. Começam a surgir indícios de uma fratura na militância ideológica com que até aí praticara o realismo de escola. Embora este realismo fosse matizado pela sua inconfundível ironia e pelo seu cáustico humor. 2 anos depois publicava O Mandarim, ousada incursão pelos terrenos da fantasia. À crise intelectual desta época soma-se o cansaço da solidão e a necessidade de uma regra, que só o casamento e o lar lhe podem proporcionar. A eleita é Emília de Castro, filha dos condes de Rezende, irmã do seu amigo Luís, companheiro de viagem à Terra Santa. Os Rezende vivem no solar de Santo Ovídio, no Porto, hoje demolido pela abertura da Rua Álvares Cabral. É perto da Praia da Granja, em Canelas, onde os Rezende têm um solar de campo, que essa se começa a interessar pela jovem Emília, que conta 26 anos por essa altura. O solar, hoje Casa de Cultura do município de Vila Nova de Gaia, virá a ser testemunho de um namoro que tem como palco a Praia da Granja e este belo jardim de seculares cameleiras. Antes de casar, essa instala-se no Hotel Paris, à Rua da Fábrica, para ficar mais perto da noiva. Numa carta ao Conde de Arnoso, escreve: Eu por aqui continuo, entre Santo Ovídio e o hotel, onde trabalho às gotas, às migalhas. A família é talvez fecunda em trabalho produtivo. A preparação para a família é o tempo mais completo de desperdício e ociosidade que há, fora o de ser político. Por essa altura, entre os seus papéis, devem figurar provas dos Maias e da Relíquia. Depois de casado, continuará a frequentar o Porto, porque na Rua das Carmelitas fica a casa editorial que, desde o crime do Padre Amaro, lhe publica a quase totalidade das obras. Mas outro local portuense de forte evocação queirosiana nos espera.
a casa que Oliveira Martins habitou às Águas Férreas. No In Memoriam de Antero de Quental, assim a recordou. Se já houve em Portugal um delicado e grave retiro de estudo e de trabalho sereno, hospitaleiro, superiormente polido e culto, forte em afeições, fecundo em obras, belo pela consciência e pela ciência, foi esta saudosa Casa das Águas Férreas. Nos 2 anos que se seguem ao seu casamento, surgem os romances A Relíquia e Os Maias, as últimas obras mais representativas que publicou em vida, para além de algo muito original e inovador, que é a Correspondência de Fradique Mendes. Nesta obra tão rica de sugestões literárias que viriam a desabrochar nas gerações seguintes, essa exprime não somente o dandismo fim de século, que é em si mesmo eminentemente crítico, mas também um ideal de perfeição literária, de absoluta beleza formal, uma das constantes da sua ficção. Mas é nos Maias, a sua obra romanesca de maior fôlego, datada de 1888, cuja gestação demorou 8 anos, que essa vai empenhar-se em retratar a sociedade do seu tempo e pôr em evidência a enorme crise económica, política, cultural que graça no país e a inépcia dos seus dirigentes. Nos Maias, Lisboa aparece-nos como uma presença tão estruturante, tão viva, tão criadora de verosimilhança, que certos lugares da sua geografia ficarão para sempre ligados aos episódios que aí se desenrolam. Por exemplo, o Hotel Central Alcás de Sodré, que ainda hoje existe, não como hotel, mas como edifício. Maria Eduarda havia de passar diante de Carlos e de Kraft com um passo soberano de deusa, feita, deixando atrás de si como uma claridade, um reflexo de cabelos de ouro e um aroma no ar. No alto do Chiado, o Teatro de São Carlos, onde João da Ega apresenta os Govarinhos a Carlos da Maia. Finalmente, a Rampa de Santos, onde Carlos e João da Ega, nas páginas finais do romance, desatam a correr desalmadamente para apanhar o americano, desmentindo assim toda a filosofia de inércia e passividade que, segundos antes, tinham proclamado. Estes contrastes e contradições tão tipicamente queirosianos também os podemos apreciar no episódio da ida à Sintra. Símbolo por excelência do imaginário romântico, este quadro idílico e civilizado é nos Maias conspurcado por Eusébiozinhos e meretrizes espanholas. Local propício a encontros amorosos, irá frustrar as esperanças de Carlos, que não encontra aí Maria Eduarda. Neste bosque do chique, como essa lhe chamou, tudo parece falhar e dissolver-se em acontecimentos triviais e ridículos, que culminarão pela exclamação do maestro Cruzes: esqueceram as queijadas. Em maio de 1892, o escritor vem aqui pela primeira vez visitar as propriedades que sua mulher herdara. A súbita aparição da paisagem das serras, no Douro, num pedaço de solo agora seu, foi um choque emocional de profundo significado. 5 meses depois desta viagem, já o conto Civilização aparecia na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. 8 anos levou, porém, este conto a transformar-se no romance A Cidade e as Terras,
Relata-se aí a experiência do super-civilizado Jacinto, que troca Paris por Tormes, nas serranias do Douro. Ou seja, troca o tédio da civilização, viver urbano, pela pureza genuína do viver campestre. Quando essa pernoitou nesta casa, ela era um vasto celeiro de caseiros, onde só havia um quarto com vidraças, este que está aqui ao lado. As experiências que aqui viveu Jacinto, viveu-as previamente essa de Queiroz. Mais tarde a casa passaria para a posse de sua filha Maria, que aqui habitou até 1970, ano da sua morte. Ela foi reunindo em Tormes todos os objetos e mobílias e livros que haviam pertencido a seu pai, e também os seus manuscritos. Era o mais próximo elo que nos ligava ao autor dos Maias. Vamos agora ouvir algumas recordações inesquecíveis que ela guardou do pai, evocadas nesta casa de Tormes. Esta quinta ficou à minha mãe. E nós estávamos em Paris. E o meu pai veio cá. E veio cá ver esta quinta. Veio cá com a minha tia até, minha tia Benedita Razende, que também herdava uma outra quinta perto. E, pode-se dizer, apaixonou-se por ela. E a minha mãe também herdou uma outra quinta no Alentejo, e ele gostou imenso da quinta, interessou-se imenso, mas esta, não sei, tinha um carinho especial por aqui, não há dúvida. Depois tinha aqui um muito pitoresco procurador, como se chama cá, enfim, um feitor, mas não é bem um feitor, mas um procurador, e que era o José Pinto Saleiro, que afinal é o Silvério da cidade de Asterra. Um homem muito pitoresco, muito engraçado, e que o recebia muito bem, dava-lhe lautos, almoços e jantares, e o meu pai achava graça a todo esse pitoresco, e assim se encantou pela cidade de Asterra. De resto, penso que essa ideia da cidade e das serras já era uma coisa muito antiga nele, porque o meu pai ficava sempre, reconheço hoje em dia de ter mexido tanto nos papéis dele, que ele, como eu devo dizer, tinha uma ideia e ficava com essa ideia anos a fio, antes de dar verdadeiramente solução a essa ideia. E contava-nos histórias e mostrava-nos estampas do Dante. Oh meu Deus, tínhamos o Inferno do Dante e eles contavam-nos essas histórias. E depois também Ulisses, eu sei lá, todas essas histórias de mitologia que ele nos contava. E o Ramalho tinha muita influência no meu pai, muito, ralhava com ele, não queria que ele fizesse isso ou fizesse aquilo. E o meu pai tem graça, respondia-lhe sempre, pelas cartas que a gente vê, mas creio que eu podia. Eram realmente muito amigos. Porque mais como irmãos seriam com o Oliveira Martins. Tanto que se tratavam por tu, coisa invulgar naquele tempo, tratavam-se por tu. E com Ramalho não. Era Ramalho e Queiroz. Ah, sim, o meu pai era muito metódico. E trabalhava de manhã, em pé, na sua secretária, e trabalhava de manhã, com os pijamas especiais, que ele punha para esses pijamas, que não era de dormir, já se foi nesse tempo, não se usava. Era exausta para estar de manhã, não aparecia. E trabalhava. Se acabava de se vestir, meticuloso de resto, porque ele foi sempre muito janota. Claro. E pelas 4h30, 5 horas voltava para casa. E então subia lá para cima para o seu escritório, depois escrevia só com uma velazinha, 2 velas em cima do mármore da chaminé, e uma vela. Hoje em dia parece-nos incrível, mas é assim mesmo. E lá ia escrevendo e depois deitava até para o chão, sem as numerar, as folhas. Mas quando a gente lá ia, eu quanta vez fui mandada pela minha mãe a ver se o teu pai vem para o jantar, não vinha, coitado. E eu lá ia, e ele, coitado, sempre teve um sorriso para a filha.
E lá arrumava, muito bem arrumado, muito direito, embaixo, numa daquelas estantes da secretária, arrumava os seus papéis. Deixava tudo impecável, impecável, quando descia para jantar. Depois começavam a ver os amigos todos os dias, os brasileiros, o Eduardo Prado, Paulo Prado quando estava, o Domício da Gama quando estava, e os portugueses, que estavam, por acaso, em Paris, vinham sempre, todos os dias. Todas as noites havia serão lá em casa até tarde. Nós ouvíamos, estavam deitados. As crianças estavam cedo nesse tempo. Mas longe de supor que o meu pai fosse o que se chama um escritor conhecido. Longe de supor. Porque quando foi, por exemplo, da morte dele, meu Deus, nós víamos todo aquele espalhafato, todas aquelas coisas, pensávamos na nossa inocência que era por ele ser cônsul. E eu comecei a reparar com espanto que os estudantes diziam: olha, aquela pequena é a filha dessa de Queiroz. E eu voltava para a minha mãe e disse: como é que eles podem adivinhar? E que se importam eles? E depois, um tio meu, uma vez a falar com a minha mestra inglesa, e quem eram os maiores romancistas portugueses da atualidade? E ele disse: olha, temos mais longe o pai da Maria. E vi que, como eu devo dizer, tinha um ligeiro sorriso meu pensando que é o amor de família. E voltou-se indignadíssimo para mim e disse: tu não sabes quem é o teu pai. Bem, mas tu sabes, por exemplo, que há um francês chamado Bourget, há um outro chamado Anatole France, há outro chamado Théophile Gautier, etc. Com certeza, sim, imagina, eu educada em a mente está nessa situação, está nessa série. E o meu tio dizia, eu tinha a maior confiança no meu tio, e acreditei. E achei imensa graça. De todo não sonhávamos, em casa não se falava, não se discutia, não se... Como eu devo dizer, entre o meu pai e a minha mãe havia como um pudor, que hoje em dia acho muito extravagante. Mas que era assim. Meu pai, que tudo amassar. Isso também lhe devo a ele. Até posso contar uma pequeníssima história que se passou comigo. Dos olhos, não podia ir ao convento, como o meu pai dizia, à pândiga do convento, porque eu gostava muito e estudava bem, etc. E eu fui esperá-lo. E ele disse: então, passaste o dia? Amassei-me. Amassaste? Filha, nunca digas uma palavra assim. Há tanta coisa para a gente se reter. Olha, estávamos no escritório dele. Até o dançar das folhas, nunca mais me amassei. E aquele era de modéstia, porque achou sempre que não fazia as coisas como ele queria atingir uma perfeição que ele nunca achou que tivesse atingido. Mas para isso foi até o último dia da sua vida. Após a peça de Queiroz, suceder-lhe-á Tormes Salema de Castro, atual presidente vitalícia da Fundação, que é também continuadora do espírito de preservação deste lugar. Na eira de na sua margem esquerda, Santa Maria de Cárcere, que é Molar dos Ramires, no romance
Lá embaixo, no cemitério de Santa Cruz do Douro, repousam os restos mortais de Essa de Queiroz, para aqui trasladados em 1989. E também os de seus 4 filhos. É nesta grande sala da Casa de Tormes, onde estamos, que Jacinto e Zé Fernandes, depois de um rescendente almoço de arroz de favas, entraram a falar da unidade do universo, de algo transcendente que havia para além da materialidade das coisas e da única certeza talvez. Penso, logo existe, de Descartes. Sentado desta sala, Jacinto, e havendo os montes a embuçarem sem sombra, dos arvoredos cansados de sussurrar. Tormes é verdadeiramente o maior dos altos lugares queirosianos. Biografia e ficção, realidade e fantasia andam aqui de mãos dadas. Serra é bendita entre as serras. Já na fase da carreira literária. Com a semente envelhecido, curvado, magrado, era o que vemos representar estatueta, caricatura, oveia, feita em polveia, feita ao centro, escritor. e 45 do nascimento, Essa de Queiroz, Queiroz, consagrada. Agora que evocamos o centenário da sua morte, digamos que essa fama ainda de crescer. Tudo isto se deve à qualidade e à sua escrita.